No ano de 1849, o Rio de Janeiro acordava como um gigante adormecido, com o sol escaldante subindo devagar sobre as colinas verdes e o mar de Botafogo brilhando como um espelho partido. A cidade era um caldeirão de vozes, os gritos dos mercadores nas ruas de pedra, o ranger das carroças carregadas de cana e, acima de tudo, o eco distante das senzalas, onde o dia começava com o som de correntes e o cheiro de terra úmida misturado ao suor. Era uma era de contrastes brutais. As casas grandes reluziam com ouro e festas, enquanto as sombras das plantações engoliam almas inteiras. A escravidão não era só lei, era o ar que todos respiravam, e a fé. A fé era o véu que cobria tudo. O padre Antônio de Santa Cruz era parte desse mundo, embora se visse como seu salvador. Aos 42 anos, ele acordava antes do primeiro raio de luz, no quarto simples da capela de São Miguel, encravada no morro como uma sentinela solitária. O quarto era modesto. Uma cama de madeira dura, uma mesa com Bíblia aberta e um crucifixo de prata que brilhava fraco na penumbra. Antônio se levantava devagar, os ossos rangendo como as portas antigas da igreja, e vestia a batina preta que o marcava como homem de Deus. Seus olhos, castanhos e cansados, refletiam no espelho rachado. Um homem comum, de barba rala e mãos que tremiam ligeiramente ao segurar o rosário. Ele não era cruel por natureza. Viera do interior de Minas, cheio de sonhos de missões entre os pobres. Mas o rio o moldara, como o mar molda as rochas. Enquanto o sino da capela começava a soar, um toque grave, ecoando pelas vielas até as senzalas distantes, Antônio descia os degraus de pedra fria, sentindo o ar úmido da manhã colar na pele. O sino era seu ritual diário, puxado por uma corda gasta que ele mesmo manejava. Cada badalada era uma prece silenciosa. Pela cidade, pelos fiéis, pelos senhores que enchiam os bancos aos domingos, com suas famílias de rostos pálidos e mãos cheias de anéis. Mas naquela manhã de maio, algo no ar parecia diferente. O vento trazia um sussurro sutil como folhas secas roçando o chão, e o padre pausou no pátio, olhando para o horizonte onde os engenhos se estendiam como veias abertas na terra. A capela de São Miguel era um refúgio antigo, construída no século anterior por jesuítas que sonhavam converter o novo mundo. Suas paredes de taipa branca, agora amareladas pelo tempo, guardavam histórias que Antônio mal imaginava. Ele entrava pela porta lateral acendendo as velas do altar com um fósforo que tremia em seus dedos. A luz fraca dançava sobre as imagens de santos, São Miguel com sua espada, Nossa Senhora com o manto azul, e o padre ajoelhava por um momento, murmurando o Pai Nosso. Senhor, guia-me nesta cidade de pecados, pedia ele, mas no fundo de sua alma, sabia que os pecados eram seus também. Há meses os coronéis o procuravam não só por consolo espiritual, mas por bênçãos que selassem seus negócios. Abençoe minha safra, padre, diziam, deixando moedas de ouro na bandeja da igreja. E ele abençoava, sentindo o peso crescer a cada vez. Enquanto o sol subia, Antônio preparava a missa da manhã. Caminhava pelo corredor central, onde o chão de ladrilhos vermelhos ainda guardava o frio da noite e arrumava os bancos de madeira polida. Fora dali, a vida pulsava. Escravizados passavam arrastando sacos de cana, suas costas marcadas por chicotadas recentes, olhos baixos mas cheios de uma quietude que o padre invejava. Ele os via de relance pela janela gradeada, homens de pele escura, mulheres com panos coloridos na cabeça, crianças que pareciam fantasmas pequenos. Deus os proteja, pensava ele, mas nunca se aproximava. A distância era segura, como a batina que o separava do mundo real. Naquele dia específico, o sino terminou seu toque, e o padre ouviu passos leves no pátio. Era o sacristão, um homem idoso chamado João, que trazia pão e vinho para a Eucaristia. Bom dia, padre. Os senhores já mandaram recado.
Querem uma bênção especial para o novo carregamento, disse João com voz rouca e olhos que evitavam os dele. Antônio assentiu, sentindo um aperto no peito. O carregamento não era de mercadorias. Eram almas vindas de navios negreiros ancorados no porto, onde o mar devolvia ecos de gritos abafados. Ele sabia disso, mas a voz da igreja e o ouro que a sustentava o impedia de questionar. Enquanto preparava o cálice, Antônio lembrou de sua juventude. As missas simples no interior, onde a fé era pura, sem o brilho das moedas. Agora, no Rio, tudo era transação. Ele ergueu os olhos para o vitral colorido, onde a luz do sol filtrava em tons de vermelho e ouro, pintando o altar como uma promessa quebrada. E foi ali, nesse instante de quietude, que o primeiro sussurro veio, não audível, mas sentido, como um vento frio na nuca. Ouça, parecia dizer. Mas Antônio balançou a cabeça, atribuindo ao cansaço, e continuou sua rotina. Mal sabia que aquele sussurro era o começo de algo maior. A maldição que viria transformar sua bênção em lamento eterno. O dia prosseguia, com fiéis chegando aos poucos. Senhoras de leques de marfim, mercadores de chapéus altos. E Antônio subia ao púlpito, sua voz ecoando firme. Amai-vos uns aos outros. Mas no fundo da capela, nas sombras onde ninguém olhava, uma mulher observava. Chamava-se Rosa, e seus olhos, quentes como brasas, já viam o que o padre ainda ignorava. O sino do amanhecer havia soado, mas o verdadeiro eco estava apenas começando. O padre Antônio não nascera para as sombras da opulência. Ele chegara ao rio como uma semente plantada em solo fértil, mas o tempo e o ouro o torceram como cipós selvagens. Aos 22 anos, quando desembarcou do navio de Portugal, seus olhos brilhavam com a chama de um seminarista idealista. Viera de uma vila pobre em Minas Gerais, onde as missas eram ditas sob árvores antigas e os fiéis dividiam pão seco como comunhão. Vou trazer a luz aos esquecidos, jurara ele ao bispo, imaginando-se entre os pobres das ruas empedradas, curando almas feridas pela fome e pela doença. Mas o rio, com seu porto agitado e suas colinas cobertas de engenhos, tinha outros planos. Os primeiros meses foram de ilusão. Antônio caminhava pelas vielas estreitas de São Cristóvão, onde o ar cheirava a sal e a cana moída, distribuindo bênçãos gratuitas a mendigos e escravizados que se aproximavam com olhares cautelosos. Ele ouvia suas histórias em sussurros, de travessias no Mar Negro, de chicotadas que marcavam mais a alma que a pele, e respondia com orações que pareciam ecoar de volta vazias. Mas logo as portas das casas grandes se abriram. Um coronel de barba grisalha, dono de vastas plantações em campos dos Goitacazes, o convidou para uma missa particular. Padre, sua voz traz paz, disse o homem, estendendo uma bolsa de moedas que tilintava como um sino profano. Antônio aceitou, sentindo o peso não só do ouro, mas de uma porta que se entreabria para um mundo de privilégios. Com o tempo, as visitas se multiplicaram. As senzalas, outrora distantes em sua mente, tornaram-se parte de seu ofício. Ele viajava em carroças luxuosas até os engenhos, onde o sol batia impiedoso sobre campos intermináveis de cana verde, cortados por trilhas de terra vermelha manchada de suor. Ali, sob o céu azul sem fim, os senhores o recebiam com vinho tinto e pratos de feijão com carne seca, enquanto os escravizados se aglomeravam no pátio, olhos baixos e corpos curvados como as bananeiras ao vento. Antônio erguia a cruz de prata, sua batina preta contrastando com o branco das taipalas, e proferia as palavras rituais. Que esta casa seja abençoada, que o trabalho frutifique sob a graça divina. Os senhores aplaudiam, enchendo seus bolsos com mais ouro, e ele voltava à capela com o estômago cheio, mas o coração apertado por um silêncio que crescia dentro dele. Não era a crueldade aberta que o mudava.
Era a erosão lenta, como a maré que desgasta as pedras. Aos poucos, as bênçãos para a senzala se tornaram rotina. Ele via as mulheres com panos coloridos na cabeça, carregando crianças nos quadris, e os homens com cicatrizes frescas nas costas, mas fechava os olhos durante as orações, focando na vontade de Deus que os livros teológicos lhe ensinavam. É o fardo da providência, repetia para si mesmo, enquanto guardava as moedas em uma arca de madeira no quarto da sacristia. O quarto, que antes era simples, agora tinha tapeçarias bordadas e uma garrafa de conhaque importado, presentes dos coronéis que o chamavam de Nosso Padre da Prosperidade. Ele ria baixinho com eles nas festas, brindando a safra abundante, esquecendo que cada taça era regada com o sangue da terra. Mas em noites quietas, quando o sino da capela soava sozinho ao vento, Antônio sentia o primeiro rachadura. Sonhava com rostos anônimos, uma mulher de olhos profundos, um homem curvado sob o sol, e acordava com o peito oprimido, como se uma mão invisível apertasse seu rosário. Ele tentava ignorar, mergulhando em sermões mais longos, onde pregava sobre humildade e caridade para plateias de senhoras de leques de plumas. Amai o próximo como a vós mesmos, ecoava sua voz no teto abobadado, mas no fundo da igreja, nas sombras dos bancos vazios, ele ouvia um eco diferente, um murmúrio baixo, como vozes de um coro distante, cantando em línguas que não eram latim. Foi em uma dessas tardes chuvosas de 1848, um ano antes do grande erro, que o coronel Manuel o procurou novamente. O homem era alto, de bigodes encerados e anéis de ouro nos dedos, dono do engenho Santa Luzia, onde centenas de almas trabalhavam das trevas ao amanhecer. Padre, preciso de sua bênção para um novo lote de trabalhadores, disse ele, sem rodeios, deixando uma caixa de cedro sobre a mesa da sacristia. Dentro, moedas reluziam como estrelas caídas. Antônio hesitou pela primeira vez em anos, olhando pela janela onde a chuva batia nas folhas de bananeira. Eles vêm do porto, padre. Navios frescos da África. Abençoe-os para que sirvam bem. O padre engoliu em seco, sentindo o gosto amargo da dúvida, mas ergueu a mão trêmula e murmurou: que o Senhor os guie em seu labor. Naquele instante, enquanto a chuva tamborilava no telhado de telhas vermelhas, algo mudou no ar da capela. O crucifixo na parede pareceu inclinar-se ligeiramente, e um vento frio atravessou as portas entreabertas, carregando o cheiro salgado do mar, e com ele, um sussurro quase inaudível. Antônio balançou a cabeça atribuindo à tempestade, mas no fundo sabia que era o começo. O ouro pesava mais agora, e as bênçãos soavam ocas. Ele era o padre dos senhores, sim, mas os senhores da terra eram apenas ecos de algo maior, e esse algo começava a responder. Enquanto o coronel partia rindo, prometendo mais festas e mais ouro, Antônio ficou sozinho na sacristia, olhando para a caixa aberta. Seus dedos tocaram as moedas frias e pela primeira vez ele ouviu claramente. Uma voz feminina, grave e serena, ecoando de dentro de si. A tua cruz pesa, e não é tua. Ele se persignou, apagando as velas uma a uma, mas o eco permaneceu, como o som da chuva que não parava de cair. Rosa não era como as outras na senzala do engenho Santa Luzia. Ela era o fio que tecia as histórias invisíveis, a guardiã de segredos que o sol não via e a lua sussurrava. Aos 35 anos, sua pele escura reluzia como ébano polido sob o sol impiedoso dos canaviais. E seus olhos, aqueles olhos, queimavam com um fogo interno, castanhos profundos como o café moído que ela preparava ao amanhecer. Uma cicatriz fina, prateada pelo tempo, cortava sua bochecha esquerda, lembrança de uma chicotada que recebera aos 15, quando ousara cantar uma canção africana proibida durante a colheita. Mas Rosa não se curvava. Ela se erguia com os cabelos trançados em cordões apertados,
cobertos por um pano vermelho vivo que dançava ao vento como uma bandeira de resistência quieta. Nascida nas entranhas de um navio negreiro que cruzara o Atlântico em 1815, Rosa fora trazida criança para o Rio, vendida como parte de um lote de propriedades úteis no porto de Mauá. Cresceu entre as panelas da cozinha da Casa Grande, aprendendo a arte das ervas com as mulheres mais velhas, folhas de boldo para febres, raízes de jatobá para dores que a chibata deixava. Mas seu dom ia além. Ela sentia as coisas antes de acontecerem. Quando um feitor adoeceu de repente, Rosa já preparava o chá amargo que o salvou. Quando uma criança nascia fraca na senzala, seus sussurros de prece a faziam chorar pela primeira vez. Os escravizados a chamavam de a que vê o invisível, e os senhores, temendo seu olhar, a mantinham longe das festas, relegada às sombras úmidas da cozinha de barro. Na senzala, que era um aglomerado de palafitas de taipa e palha, Rosa vivia em um canto isolado, onde pendurava saquinhos de ervas secas para afastar os maus espíritos. O chão era de terra batida, coberto por esteiras tecidas de buriti, e o ar cheirava a fumaça de fogueira e ao doce azedo da mandioca cozida. À noite, quando os capatazes dormiam, ela reunia as mulheres em círculo, contando histórias de sua terra natal, rios largos na África, ancestrais que dançavam sob a lua cheia, orixás que respondiam às preces com trovões. Eles não se foram, dizia ela, com voz baixa e ritmada como um tambor distante. Só esperam o momento de ecoar de volta. As crianças escutavam boquiabertas, e até os homens, exaustos do dia, inclinavam a cabeça, sentindo um alívio que as orações do padre nunca traziam. Foi Rosa quem primeiro notou a mudança no padre Antônio, meses antes da bênção fatídica. Ela o vira de longe, durante uma missa no engenho, erguendo a cruz com mãos que tremiam como folhas ao vento. Seus olhos de fogo captaram o que os outros ignoravam: o peso invisível sobre os ombros dele, como se sombras o seguissem pelos corredores da capela. Aquele homem carrega mais que fé, murmurou ela para si mesma, enquanto limpava o chão do pátio com uma vassoura de varas. Ela sabia de homens assim, padres que abençoavam o chicote em nome de Deus, trocando salvação por ouro. Mas em Antônio havia algo diferente, um vazio que atraía os espíritos, como um poço seco chamando a chuva. As sombras que o padre via nas noites da capela não eram ilusões. Para Rosa, eram ecos reais, vozes de quem fora silenciado. Ela mesma as ouvia desde menina, sussurros que vinham do vento, das raízes das árvores, do chão que guardava ossos esquecidos. São os ancestrais, explicava ela às irmãs de senzala, quando o medo as acordava. Eles cantam para lembrar que a dor não some. Ela volta, como o mar na maré. E agora, esses cantos pareciam se voltar para o padre, como flechas invisíveis. Rosa observava de longe durante as visitas dele ao engenho. Ele chegava em sua carroça, batina imaculada contrastando com a lama dos caminhos, e proferia bênçãos que soavam ocas, como sinos rachados. Os escravizados se ajoelhavam, mas seus olhos como os dela, fitavam além, esperando o dia em que as palavras dele se voltassem contra si. Uma tarde, enquanto o sol batia forte e o ar vibrava com o zumbido das abelhas nos canaviais, Rosa cruzou o caminho do padre por acidente. Ele descia da carroça carregando sua Bíblia de couro gasto e ela carregava um cesto de ervas frescas para a cozinha. Seus olhares se encontraram por um instante. Os dele, evasivos e cansados. Os dela, firmes como raízes fincadas na terra. "Bom dia, padre", disse ela com voz serena, mas carregada de um peso que ele sentiu na espinha. Antônio murmurou uma resposta, apressando o passo, mas o sussurro veio logo depois, ecoando em sua mente. "A tua cruz pesa, e não é tua queimada, é a nossa." Ele parou, olhando para trás, mas Rosa já se afastava, o pano vermelho balançando como uma chama quieta. Naquela noite, na capela vazia, as sombras se multiplicaram.
Antônio acendeu mais velas, o cheiro de cera derretida enchendo o ar, mas os vultos de mulheres ajoelhadas pareciam mais nítidos, rostos com panos coloridos, mãos estendidas em prece silenciosa. Ele ouvia o canto agora grave e ritmado, misturando-se ao crepitar das chamas, palavras em iorubá antigo que ele não entendia, mas que gelavam sua alma. "Quem é você?" perguntou ele ao vazio, ajoelhando-se diante do altar. O silêncio respondeu com um eco mais forte, e pela primeira vez, ele pensou em Rosa, a mulher de olhos de fogo que vira mais do que ele queria mostrar. Ela não era apenas uma escravizada. Era o espelho da maldição que se aproximava, o primeiro sinal de que as bênçãos dele invocavam não Deus, mas os lamentos que ele ajudara a criar. Enquanto a lua subia sobre o morro de São Miguel, iluminando as colinas com prata fria, Rosa sentava-se na senzala, amassando ervas em um pilão de madeira. Seus dedos ágeis moviam-se com precisão, mas sua mente via adiante. O padre cairia, não pela espada, mas pelo peso de vozes que ele nunca escutara de verdade. "O fogo vem", murmurou ela para as estrelas, e o vento levou suas palavras como um presságio. O sol de novembro de 1849 batia impiedoso sobre o engenho Santa Luzia, transformando os canaviais em um mar verde ondulante que parecia vivo, respirando com o suor de centenas de almas. O ar estava denso, carregado do doce azedo da cana madura e do cheiro terroso da lama que grudava nas botas dos trabalhadores. Era época de safra, quando os senhores contavam moedas antes mesmo de colher, e o padre Antônio fora chamado mais uma vez, não por caridade, mas por necessidade. O coronel Manuel, com sua barriga proeminente e olhos ávidos como os de um falcão, esperava no pátio da casa grande, uma construção imponente de taipa branca e varandas de madeira escura, onde redes balançavam preguiçosas ao vento quente. Antônio chegou ao meio-dia, a carroça rangendo nas trilhas estreitas que cortavam os campos, levantando poeira vermelha que se colava à sua batina preta. Ele desceu com a Bíblia debaixo do braço, o crucifixo de prata balançando no peito como um pêndulo de destino. O coronel o recebeu com um tapa nas costas, rindo alto enquanto o guiava para dentro. "Padre, você é o homem certo. Meu novo engenho em Campos precisa de sua bênção. A safra vai explodir, e os negros... Bem, eles vão trabalhar como anjos sob sua palavra." As palavras soaram como um sino rachado aos ouvidos de Antônio, mas ele sorriu, sentindo o familiar aperto no peito. A sala da casa grande era fresca, com paredes adornadas de quadros de santos e tapeçarias portuguesas, e no centro, uma mesa de mogno carregada de frutas, queijos e uma garrafa de vinho do Porto. Enquanto o coronel falava de lucros e expansões, mais terras, mais cana, mais ouro para o império, Antônio bebia devagar, o vinho tinto descendo quente pela garganta, nublando um pouco a dúvida que Rosa plantara em sua mente. Ele pensava nos sussurros noturnos, nos vultos que agora apareciam até em vigília, mas afastava os pensamentos como moscas. "É o cansaço", repetia para si. O coronel, percebendo a hesitação, puxou uma caixa de madeira fina de debaixo da mesa. Ao abri-la, o brilho das moedas de ouro inundou a sala, refletindo nas paredes como estrelas caídas em um poço escuro. 50 libras, padre, para a capela e para você. Abençoe isso tudo, e Deus nos sorrirá." Antônio estendeu a mão, tocando o metal frio, sentindo o peso não só físico, mas espiritual, como se cada moeda carregasse o eco de um grito abafado do porto. Ele se lembrou das histórias que ouvira em confissões sussurradas. Navios lotados de corpos amontoados, o mar devolvendo ossos para as ondas. Mas o ouro brilhava, prometendo conforto. Um novo telhado para a capela. Talvez uma viagem a Lisboa para rever a família. "Eu abençoarei", disse ele por fim a voz firme, mas os olhos desviando para a janela onde os canaviais se estendiam infinitos. O coronel sorriu, batendo palmas,
e chamou os escravizados para o pátio. Vamos fazer isso agora sob o sol de Deus. O pátio era amplo, cercado por muros baixos de pedra e árvores de jabuticaba que derramavam frutos roxos no chão. Cerca de 20 escravizados se reuniram, trazidos dos campos pelos capatazes. Homens de costas marcadas, mulheres com panos amarrados nos quadris, crianças agarradas às saias das mães. Seus rostos estavam suados, olhos baixos, mas Antônio jurou ver um brilho em alguns como o de Rosa, que estava ali no fundo, braços cruzados, o pano vermelho destacando-se como uma ferida aberta. O padre subiu a um banquinho improvisado, erguendo a cruz de prata que captava o sol em feixes dourados. O silêncio caiu pesado, quebrado apenas pelo zumbido das cigarras e o farfalhar das folhas. Senhor Todo-Poderoso, começou ele, a voz ecoando clara no ar quente. Abençoai esta terra e aqueles que nela trabalham. Que a colheita seja farta, que as mãos sejam fortes, que a prosperidade flua como o rio que nutre os campos. As palavras saíam ritmadas, como um salmo antigo, mas a cada frase, Antônio sentia um formigamento na nuca, como se olhos invisíveis o observassem das sombras das árvores. Os senhores agrupados à frente assentiam com sorrisos satisfeitos, mas os escravizados permaneciam imóveis, um murmúrio baixo subindo entre eles. Preces em línguas ancestrais, inaudíveis para o padre, mas que pareciam responder às suas bênçãos com um eco sombrio. Quando terminou, o coronel aplaudiu jogando moedas no ar como confete, e o pátio explodiu em risos dos capatazes. Antônio desceu do banquinho, as pernas fracas, aceitando uma taça de vinho oferecida por uma escrava jovem que evitava seu olhar. Ele bebeu, sentindo o líquido queimar, e por um instante, o mundo pareceu inclinar-se. O sino distante da capela de São Miguel, ou seria ilusão, soou uma vez grave e solitário como um aviso. O vento parou de repente, e o ar ficou espesso, como se o tempo prendesse a respiração. Os pássaros silenciaram nos galhos, e até as cigarras cessaram seu canto, deixando apenas o som das moedas tilintando no chão. Naquele exato momento, enquanto o coronel o abraçava em gratidão, Antônio sentiu o primeiro sinal real da mudança. A caixa de ouro, agora em suas mãos, pareceu pulsar, não com vida, mas com um peso morto, como se as moedas houvessem oxidado por dentro. Ele piscou, atribuindo ao calor, mas ao olhar para baixo viu. Uma fina camada de ferrugem avermelhada começava a se formar nas bordas, como sangue seco. Deve ser o suor, murmurou ele, mas o desconforto cresceu. Rosa, do fundo do pátio, o fitava fixamente, seus olhos de fogo brilhando com uma certeza antiga. Ela não disse nada, mas seus lábios se moveram em uma prece silenciosa, e o vento, enfim, soprou de novo, carregando um sussurro que só Antônio ouviu. O ouro apodrece, como a alma que o abençoa. De volta à carroça, rumando para a capela sob o sol poente que tingia o céu de laranja e vermelho, o padre apertava a caixa contra o peito. O rangido das rodas misturava-se a um zumbido baixo em seus ouvidos, como vozes distantes cantando um lamento ritmado. Ele chegou ao morro de São Miguel ao anoitecer, o ar fresco da noite aliviando o calor, mas não o peso. Ao abrir a arca da sacristia, as moedas tilintaram frias, mas o cheiro, um cheiro metálico, como ferro enferrujado, encheu o quarto. Antônio se ajoelhou, rezando por clareza, mas o sussurro veio mais forte, ecoando das paredes de taipa. A bênção foi dada. Agora ouça o preço. E pela primeira vez ele soube que não era mais o padre dos senhores. Era o prisioneiro de algo maior, uma maldição que o ouro invocara das profundezas da terra. Enquanto a lua subia, prateada e impiedosa, Antônio apagou as velas, mas o brilho das moedas oxidando permaneceu em sua mente, como o primeiro elo de uma corrente que se fechava ao seu redor. As noites após a bênção do ouro se esticaram como sombras longas no morro de São Miguel, onde o vento do mar subia frio e úmido, carregando o sal e algo mais.
um peso invisível que se instalava nos ossos do padre Antônio. Ele voltava da capela ao quarto simples, agora iluminado apenas por uma vela solitária que tremulava na mesa de madeira gasta, projetando formas dançantes nas paredes de taipa. O sono, que antes vinha fácil como uma prece respondida, agora fugia dele, deixando-o deitado na cama dura, olhos fixos no teto de vigas expostas, ouvindo o silêncio da noite se quebrar em fragmentos. O primeiro lamento veio sutil, como um sussurro do vento nas frestas da janela, mas logo se transformou em algo mais. Um gemido baixo, ritmado, como o arrastar de correntes sobre o chão de ladrilhos. Na primeira noite, Antônio atribuiu ao cansaço. Ele se virara na cama, o lençol úmido de suor colando a pele, e sonhara com o pátio do engenho, as moedas brilhando, os olhos de rosa fitando-o do fundo. Mas no sonho, as moedas se dissolviam em pó vermelho, e as vozes dos escravizados subiam como fumaça, envolvendo-o em um coro grave. Ouça, ouça o que abençoou. Ele acordou sobressaltado, o coração martelando, e olhou ao redor. O quarto estava vazio, mas pegadas frescas de barro marcavam o chão perto da porta, como se alguém descalço tivesse entrado e saído sem som. Ilusão, murmurou ele, persignando-se, mas o ar cheirava a terra molhada, misturado ao metálico das moedas na arca ao lado da cama. Com o passar dos dias, os lamentos se infiltraram na vigília. Durante as missas matinais, quando a capela se enchia de fiéis, senhoras de mantilhas pretas e mercadores de chapéus altos, Antônio subia ao altar, com a voz firme, mas sentia os sussurros nos cantos. As velas acendiam sozinhas, chamas dançando sem brisa, e o incenso parecia se mover em espirais que formavam rostos fugidios, mulheres com panos na cabeça, mãos estendidas como em prece eterna. Senhor, perdoai nossos pecados, pregava ele, mas as palavras ecoavam de volta distorcidas, misturadas a um canto baixo em línguas antigas, iorubá e kikongo que ele não conhecia, mas que gelavam sua espinha. Os fiéis não notavam. Para eles, era só o padre inspirado. Mas Antônio via, nas sombras dos bancos, vultos ajoelhados, olhos brilhando como brasas, murmurando: a cruz pesa, ouça o preço. O sino do campanário, que outrora marcava as horas com clareza, agora soava errático. À tarde, quando o sol filtrava pelos vitrais em tons de vermelho e azul, ele tocava sozinho. Badaladas graves que não seguiam o relógio, como se anunciasse horas fantasmas, momentos de dor esquecida. Antônio subia a escada estreita de pedra para silenciá-lo, mãos suadas na corda grossa, mas ao puxar, ouvia risos suaves misturados aos gemidos, como crianças brincando em meio a um luto. Pare! Gritava ele para o vazio, mas o eco respondia com mais força, reverberando pelas colinas até o mar de Botafogo, onde as ondas pareciam carregar o mesmo ritmo. Ele descia trêmulo, o rosto pálido refletido no balde de água da sacristia, e se perguntava se a loucura o consumia, ou se era a justiça divina, o peso das bênçãos que proferira sem coração. Desesperado por alívio, Antônio aumentou as orações. Passava horas ajoelhado no altar, o joelho doendo contra o piso frio, recitando salmos até a voz rouca. Senhor, livrai-me desta aflição. Pedia, o rosário girando entre os dedos calejados. Mas cada Ave Maria era interrompida por um soluço distante, como se o próprio altar respondesse com dor. As velas se apagavam uma a uma, deixando a capela na penumbra, e o ar ficava pesado, cheirando a cera queimada e a algo acre, como lágrimas salgadas. Ele tentava ignorar, focando na Bíblia aberta, passagens sobre redenção e misericórdia, mas as páginas pareciam se mover sozinhas, virando para versos sobre escravidão e libertação, como se mãos invisíveis guiassem suas leituras. Foi numa manhã chuvosa,
com o céu cinzento derramando água sobre o telhado de telhas vermelhas, que Antônio buscou Rosa. Ele a encontrou no engenho, ajoelhada no pátio da senzala, preparando um chá em um fogo baixo de gravetos. O cheiro de ervas, guiné e hortelã, subia no ar úmido, misturando-se à chuva que pingava das palafitas. «Rosa», chamou ele, a voz baixa para não alertar os capatazes, aproximando-se com a batina encharcada. Ela ergueu os olhos de fogo, sem surpresa, e gesticulou para que se sentasse na esteira ao lado. «O que o atormenta, padre?» perguntou ela, servindo o chá fumegante em uma caneca de barro lascado. Antônio hesitou, olhando ao redor. As mulheres da senzala teciam cestos em silêncio, crianças brincavam na lama, mas as palavras saíram como um rio represado. Os sussurros, os vultos, o ouro que apodrecia em sua arca. Rosa ouviu sem julgar, soprando o chá devagar, seus dedos fortes envolvendo a caneca. Quando ele terminou, o silêncio se estendeu, quebrado apenas pelo tamborilar da chuva. «Padre», disse ela por fim, a voz serena como um rio profundo. «Há bênçãos que Deus não escuta. Elas vêm dos homens e os homens as pagam com o que roubaram. Você abençoou o chicote e agora os lamentos voltam para cobrar». Antônio piscou, sentindo um calafrio apesar do calor do chá. «Mas como parar isso? Rezo, confesso». Rosa balançou a cabeça, os trançados balançando. «Reza não basta quando o sangue clama. Ouça eles, padre. Deixe os ecos falarem, ou eles vão te engolir». Ela pausou, olhando para o horizonte onde os canaviais se curvavam sob a chuva. «Eu ouço desde menina. São os ancestrais, não demônios. Eles querem justiça, não ódio». Antônio partiu dali com o chá aquecendo o estômago, mas o peito mais pesado. A chuva parou ao meio-dia, deixando o ar limpo e o sol filtrando nuvens, mas os lamentos não cessaram. Naquela noite, de volta à capela, ele tentou seguir o conselho de Rosa. Sentou-se no chão da nave, olhos fechados, e esperou. O silêncio veio primeiro, depois o murmúrio. Vozes de mulheres graves e ritmadas, cantando uma melodia que parecia vir do subsolo, das raízes da terra. «Ouça», sussurravam, e pela primeira vez, Antônio não tapou os ouvidos. Ele sentiu lágrimas quentes nos olhos, não de medo, mas de um reconhecimento doloroso. Os lamentos eram as vozes que ele silenciara com suas bênçãos. E enquanto a lua entrava pela janela, prateada e impiedosa, o padre soube que o tormento era só o começo. A maldição se instalava, tecendo-se em sua alma como cipós inescapáveis. A lua cheia de dezembro de 1849 banhava o morro de São Miguel em prata fria, transformando a capela em uma silhueta espectral contra o céu estrelado, onde o mar de Botafogo sussurrava segredos para as colinas. O padre Antônio, consumido pelos lamentos que agora o seguiam como sombras fiéis, não aguentava mais o peso. Ele esperou até a meia-noite, quando os fiéis dormiam e a cidade silenciava, para fazer o que achava ser sua salvação. Uma confissão total, perante Deus e o vazio da igreja. O ar estava úmido, carregado do cheiro salgado do oceano misturado ao mofo antigo das paredes de taipa, e Antônio caminhou descalço pelo pátio, os pés frios contra a pedra irregular, sentindo cada rachadura como um lembrete de sua própria fragilidade. Ele entrou pela porta principal, que rangeu como um gemido baixo, e acendeu todas as velas do altar, dezenas delas, dispostas em candelabros de ferro forjado, suas chamas tremulando a vida, com um chiado suave. A luz dourada dançou sobre o crucifixo de madeira escura, projetando cruzes alongadas nas paredes, e o incenso que ele acendeu encheu o ar com fumaça espessa, doce e ritualística. Antônio ajoelhou-se no centro da nave, o piso de ladrilhos vermelhos frio contra os joelhos, e abriu os braços como em uma crucificação invertida. «Senhor, ouvi-me», começou ele, a voz ecoando rouca no teto abobadado. «Eu confesso tudo. Abençoara o injusto por ouro,
Calara diante da chibata, vendara minha alma por conforto. Perdoai-me, como perdoastes o ladrão na cruz. As palavras saíam em torrente como um rio represado rompendo diques. Ele falou das primeiras moedas aceitas em Minas, das missas nos engenhos onde virara os olhos para as cicatrizes, das noites em que bebia vinho dos senhores, enquanto ouvia gritos distantes das senzalas. Lágrimas quentes escorriam por seu rosto, salgadas como o mar próximo, e ele soluçava como uma criança, o corpo tremendo sob a batina preta que agora parecia uma mortalha. Eu era cego, Senhor. Queria ser luz, mas me tornei sombra. Livrai-me desses ecos, desses lamentos que me perseguem. O silêncio da capela respondeu primeiro. Um vazio profundo, como se Deus prendesse a respiração. E Antônio esperou, olhos fechados, o coração martelando contra as costelas, ansiando por um sinal de paz, sussurro de absolvição. Mas o altar permaneceu mudo. Em vez de alívio, o chão começou a vibrar sutilmente, como se raízes antigas se mexessem sob os ladrilhos, e as velas tremularam em uníssono, suas chamas inclinando-se para o centro da nave, como atraídas por uma força invisível. O ar ficou mais pesado, o incenso se contorcendo em formas etéreas que pareciam rostos fugidios, olhos profundos, bocas entreabertas em prece. Então as vozes surgiram, suaves no início como o vento nas folhas de bananeira, mas crescendo em um coro grave e ritmado que preenchia cada canto da igreja. Padre, sussurrou uma voz feminina, lenta e serena como o fluxo de um rio ancestral. Você não precisa mais de confissão, precisa de escuta. Antônio abriu os olhos, o pânico subindo como bile, e viu as figuras se materializando na penumbra, emergindo das sombras como névoa se condensando. Eram elas, mulheres, homens, crianças. Rostos de tons translúcidos que brilhavam com uma luz interna pálida, como luar filtrado por nuvens. Vestiam panos rasgados e correntes simbólicas que tilintavam sem som, seus olhos cheios de uma dor antiga, mas não de ódio. Era uma tristeza profunda, como oceanos engolidos pela terra. Elas o cercaram em círculo lento, mãos estendidas não para ferir, mas para tocar. Dedos fantasmagóricos roçando sua batina, frios como o orvalho da manhã. Ouça o que abençoou, murmuravam em uníssono, vozes sobrepondo-se em harmonia grave. Uma cantava em iorubá, outra em quimbundo, uma terceira em português quebrado, todas entrelaçadas como cipós. Antônio tapou os ouvidos, o corpo encolhido no chão gritando: "Pare! Pelo amor de Deus, pare!" Mas o som penetrava, vibrando em seus ossos, contando histórias que ele nunca quisera ouvir. Travessias no porão de navios, chicotadas sob o sol, preces silenciadas por ouro. O círculo se apertou, as figuras mais nítidas agora. Uma mulher com o mesmo pano vermelho de rosa, outra com cicatrizes prateadas nas costas. Uma criança de olhos grandes segurando uma boneca de trapos. Elas não atacavam, apenas cantavam, o lamento subindo em ondas que faziam as velas piscarem. O incenso se dissipar em espirais vermelhas sutis. Sua cruz pesa a nossa. Ecoava o coro, e Antônio sentiu. Não era punição, mas espelho. Cada voz era um eco das bênçãos que ele proferira, transformadas em maldição por sua cumplicidade. Ele caiu de lado, soluçando, as mãos sangrando de tanto apertar o rosário, e as figuras pausaram, como se esperassem. "Confesse para nós, padre", disse a voz principal grave e maternal. "Diga os nomes que esqueceu." Naquele instante de terror cru, Antônio murmurou nomes: Rosa, João, as mães do Porto. E o círculo se abriu ligeiramente, mas os lamentos não cessaram. Eles se fundiram a ele, tornando-se parte de sua respiração, de seu pulso. As velas se apagaram todas de uma vez, deixando a capela na escuridão absoluta, quebrada apenas pelo luar que entrava pela porta entreaberta. As figuras se dissolveram como fumaça, mas o eco permaneceu sussurrando em seu ouvido.
Agora você carrega, para sempre. Antônio rastejou até o altar, agarrando o crucifixo como âncora, o corpo exausto e a alma exposta. A confissão não trouxera absolvição, trouxera revelação. A maldição não era externa, mas tecida em sua essência, um pacto selado pelo ouro e pelas palavras que ele não podia mais calar. Quando o sol nasceu, rosado e indiferente, Antônio ainda estava lá, ajoelhado em meio às velas apagadas, o chão marcado por pegadas de barro que não eram suas. Ele se levantou devagar, o rosto marcado por linhas novas de exaustão, sabendo que as noites dali em diante seriam um tribunal eterno. O sino tocou sozinho, anunciando o amanhecer, mas seu som era agora um lamento disfarçado, ecoando pelas colinas como um chamado que ele não podia ignorar. Oecer, após a confissão, encontrou o padre Antônio ainda ajoelhado na capela de São Miguel, o corpo rígido como uma estátua esquecida, com as velas apagadas espalhadas ao redor como pétalas murchas de uma flor profana. O sol subia devagar sobre o morro, tingindo o céu de tons rosados e dourados que filtra pelos vitrais, projetando manchas coloridas no chão de ladrilhos, vermelhos como sangue diluído, azuis como o mar distante. Mas para Antônio a luz não trazia alívio. Ela revelava as pegadas de barro seco que marcavam o piso, traços descalços que levavam do altar à porta, como se as figuras da noite houvessem se materializado e partido ao raiar do dia. Ele se levantou devagar, os joelhos doendo, a batina amarrotada e manchada de cera, e tocou o crucifixo no altar, frio, inerte, como se Deus tivesse se afastado um passo. O dia se arrastou em uma névoa de exaustão. Antônio celebrou a missa da manhã com voz mecânica, os fiéis notando apenas seu rosto pálido e olhos fundos, atribuindo ao calor úmido que antecedia as chuvas de verão. "Padre, você parece doente", disse uma senhora idosa, apertando sua mão calejada com um terço de prata. Ele sorriu fraco, murmurando: "É só o cansaço, minha filha." Mas por dentro, os lamentos pulsavam como um segundo coração. Sussurros constantes agora, não mais noturnos, mas entrelaçados ao burburinho da cidade, no tilintar das carroças, no canto dos pássaros, no vento que soprava das colinas. "Ouça o preço", ecoavam graves e ritmados, fazendo suas mãos tremerem ao erguer o cálice da Eucaristia. O vinho tinto parecia mais escuro, como se misturado a algo metálico, e ele bebia depressa, temendo que as vozes se revelassem aos outros. Ao meio-dia, quando o sol batia impiedoso no pátio da capela, Rosa apareceu. Ela subiu o morro sozinha, o pano vermelho na cabeça contrastando com o céu azul sem nuvens, carregando um cesto de ervas frescas e uma garrafa de água de cachoeira. Um gesto de compaixão que os capatazes ignorariam. Antônio a viu da janela da sacristia, seu vulto forte movendo-se com graça apesar da terra nos pés descalços, e sentiu um misto de alívio e medo. "Entre", chamou ele, a voz rouca. Abrindo a porta lateral, o ar quente entrava carregado de flores silvestres. Rosa cruzou o limiar sem hesitar, seus olhos de fogo varrendo o interior, as velas apagadas, o incenso residual, as pegadas no chão. Ela não perguntou, apenas pousou o cesto na mesa e sentou-se em um banco de madeira, gesticulando para que ele fizesse o mesmo. "Eu confessei, Rosa", começou Antônio, caindo ao lado dela, as palavras saindo em um fluxo desesperado. "Tudo, as bênçãos, o ouro, a cegueira. Mas eles vieram, as vozes, as sombras, cercaram-me, cantaram, disseram que preciso escutar para sempre." Seus olhos se encheram de lágrimas novamente, e ele cobriu o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Rosa ouviu em silêncio, seus dedos traçando padrões invisíveis na madeira do banco, símbolos ancestrais, talvez, para acalmar o ar carregado. Quando ele pausou, ofegante, ela falou devagar, a voz serena como o murmúrio de um rio após a tempestade: "Padre, você não enlouqueceu."
É a maldição que chamou. Não é demônio, é eco. O que você abençoou volta multiplicado, como a semente que planta na terra roubada. Ela pausou, olhando para as pegadas no chão e continuou. Eu vejo isso desde menina. Os ancestrais não perdoam como os livros dizem. Eles ensinam. Você deu palavras aos senhores e agora carrega as deles. As mães que choraram nos navios, as crianças que nasceram em correntes, as mulheres que rezaram em línguas proibidas. A maldição é simples. Ouça o que silenciou. Sinta o peso que impôs. Não há absolvição rápida. A jornada. Antônio ergueu o rosto, os olhos vermelhos encontrando os dela, e perguntou, quase suplicando. Eles não calam mais, Rosa. Estão em mim. Como parar? Ela balançou a cabeça, os trançados balançando como cordas de um tambor. Não pare. Caminhe com eles. Volte ao engenho, confesse aos vivos, devolva o ouro à terra. Só assim o eco pode se tornar canção, não lamento. As palavras dela caíram como chuva em solo seco, mas Antônio sentiu o peito apertar mais. Ele sabia no fundo que era tarde. As vozes dentro dele riam baixinho, como se zombassem da esperança. Rosa se levantou, deixando o chá de ervas na mesa, folhas de guiné para a clareza, raízes de imburana para a força. Nem vão calar enquanto houver quem lembre, disse ela na porta, o sol delineando sua silhueta como uma santa pagã. Mas você pode aprender a ouvir sem quebrar. Ela partiu descendo o morro, o pano vermelho desaparecendo na trilha de terra, deixando Antônio sozinho com o cesto e o silêncio relativo da sacristia. Naquela manhã, o padre desapareceu da vila. Não houve adeus dramático. Ele simplesmente arrumou uma bolsa com a Bíblia, o rosário e as moedas oxidando, agora manchadas de ferrugem vermelha como feridas abertas, e saiu pela porta dos fundos da capela, rumando para as colinas. Os fiéis notaram sua ausência na missa da tarde. O sino tocando sozinho como um lamento solitário, mas ninguém o procurou com urgência. Pensaram em retiro espiritual, comum para clérigos atormentados. Antônio vagou pelas trilhas estreitas que levavam aos engenhos distantes, o sol queimando sua pele pálida, os lamentos agora constantes em seus ouvidos, não mais sussurros, mas um coro que narrava histórias. Eu fui vendida aos 12. Meu filho morreu na cana. Sua bênção selou minha dor. Nas madrugadas seguintes, os vizinhos do morro começaram a ouvir. Cânticos baixos subiam das colinas, ecoando pela noite como se a capela continuasse viva. Vozes de mulheres entoando preces ritmadas, misturadas a soluços e risos fantasmagóricos. O sino badalava em horas estranhas, e sombras dançavam nas janelas vazias, como se o padre houvessem se fundido ao lugar que profanara. Rosa, de volta à senzala, ouvia de longe e sorria sutilmente, sabendo que a maldição não era fim, mas lição. O eco de Antônio se juntara aos ancestrais, um padre condenado a vagar, ouvindo para sempre o que abençoara sem ver. Enquanto a lua se erguia novamente, prateada sobre o rio adormecido, os cânticos continuavam, tecendo-se ao vento como fios de uma tapeçaria eterna. 20 anos se passaram como um rio lento desde aquela noite de confissão na capela de São Miguel, e o Rio de Janeiro mudara. As ruas de pedra se alargaram com bondes a cavalo, os engenhos deram lugar a fábricas fumegantes, e o ar salgado do porto agora misturava-se ao cheiro de carvão e progresso. A escravidão, lei cruel de outrora, fora abolida em 1888, libertando corpos, mas deixando cicatrizes na alma da cidade, como raízes profundas que não se arrancam. A capela resistia no morro, suas paredes de taipa agora cobertas de era selvagem e rachaduras finas, um testemunho silencioso de tempos que o vento ainda sussurrava. Os sinos tocavam menos, enferrujados pelo sal marinho, mas em noites de lua cheia, seu som grave ecoava pelas colinas como se chamasse os que haviam partido. Peregrinos subiam o morro aos poucos,
não mais fiéis devotos, mas curiosos atraídos por lendas que se espalhavam nas feiras e tabernas do centro. Eram trabalhadores livres agora, ex-escravizados e seus filhos, carregando cestos de frutas ou ferramentas, parando na porta da capela para ouvir. Diziam que, ao entardecer, passos ecoavam dentro das paredes vazias, leves, descalços, como de alguém vagando pelos corredores de ladrilhos rachados. Outros juravam ver uma sombra ajoelhada diante do altar, uma figura de batina desbotada segurando um rosário gasto, o rosto inclinado em oração eterna. É o Padre Antônio, contavam os mais velhos, condenado a ouvir os lamentos que ele mesmo invocou. Ele não morreu, só se fundiu ao eco. Rosa, agora uma mulher de 55 anos, envelhecera como uma árvore antiga. Sua pele escura marcada por rugas profundas como sulcos de canavial, os cabelos trançados grisalhos cobertos por um pano vermelho desbotado, mas os olhos de fogo ainda queimavam com a mesma intensidade, vendo além do visível. Livre desde a abolição, ela se instalara em uma casinha de taipa na encosta do morro, onde cultivava ervas em um quintal de terra fértil e tecia cestos para vender no mercado de São Cristóvão. As crianças da vizinhança a procuravam à tarde, sentando-se em círculo ao redor da fogueira que ela acendia com gravetos secos, o cheiro de fumaça misturando-se ao doce de mandioca assando. "Conta a história do padre, vó Rosa", pediam elas, olhos grandes brilhando à luz das chamas dançantes. E Rosa contava, a voz grave e ritmada como um tambor ancestral, gesticulando com mãos fortes que ainda carregavam o peso de anos de trabalho. O Padre Antônio era homem de Deus, mas esqueceu que Deus ouve o sangue. Começava ela, pausando para soprar as brasas. Descrevia a bênção no engenho, o ouro que apodrecia, os lamentos que o cercavam como cipós, não com raiva, mas com uma sabedoria serena, como se a história fosse uma lição tecida no tempo. Ele abençoou o chicote e ganhou os ecos em troca. Vagou pelas colinas, ouvindo as vozes das mães, dos pais, das crianças que o mar trouxe. Não era punição, era memória. Quem cala a dor acaba carregando ela para sempre. As crianças escutavam boquiabertas, o fogo crepitando como risada suave, e Rosa terminava com um aviso. Lembrem, filhas, a verdadeira bênção vem da justiça, não do ouro. Senão, os ancestrais cantam de volta, e o canto não para. Com o tempo, o nome do padre sumiu dos registros da igreja. O bispo o declarara desaparecido em retiro, e as moedas oxidando foram enterradas no pátio da capela, onde ervas selvagens cresceram sobre elas, como se a terra as reclamasse. Mas o eco ficou, vivo nas histórias que Rosa espalhava. Ela visitava as antigas senzalas, agora bairros de casas humildes, reunindo mulheres em rodas de conversa sob árvores de jabuticaba, compartilhando chás de ervas e memórias. O padre aprendeu tarde, dizia ela, mas seu lamento nos ensina: não abençoem o que machuca, ou o machucado volta em vozes que não calam. As mulheres assentiam, tecendo suas próprias narrativas, de liberdade conquistada, de orix que guiavam os livres. E o conto de Antônio se entrelaçava às delas, tornando-se parte de um tapete maior de resistência. Há quem diga que, em dias de calor sem vento, os sinos da capela tocavam sozinhos, badaladas graves que desciam o morro até o mar, misturando-se às ondas de Botafogo. Peregrinos paravam para ouvir, sentindo um arrepio manso na nuca, como se o padre sussurrasse de longe: "Ouça, não esqueça." Rosa, em sua casinha, ouvia também, sorrindo para o horizonte onde as colinas se curvavam como ombros cansados. Ela sabia que o eco não era maldição, mas ponte, ligando o passado ao presente, os silenciados aos que agora falavam livremente. 20 anos haviam passado, mas a lição permanecia. Quem abençoa a dor, ora no inferno que construiu, e os ancestrais velam para que o inferno não se repita. Enquanto o sol se punha em tons de laranja e vermelho, tingindo o céu como uma ferida cicatrizando, os cânticos baixos subiam novamente das colinas,
Não de terror, mas de lembrança, um coro que convidava os vivos a escutar e aprender. O que restou da capela de São Miguel resistiu às chuvas torrenciais e ao tempo impiedoso que corroía as cidades, como ferrugem nas correntes antigas, suas paredes de taipa, agora cobertas por uma crosta de musgo verde e rachaduras que serpenteavam como veias expostas. No final do século XIX, com o rio crescendo em avenidas largas e lampiões a gás, a igreja se tornara um relicário esquecido no morro. Portas entreabertas rangendo ao vento, o campanário inclinado como um dedo acusador apontando para o céu indiferente. Dentro, o ar ainda carregava um cheiro doce e amargo de cera velha e pólvora residual, misturado ao sal do mar que subia pelas colinas, como se a própria estrutura respirasse memórias presas. Os vitrais, rachados pelo sol e pelas tempestades, filtravam a luz em fragmentos coloridos que dançavam no chão de ladrilhos quebrados, pintando o altar com tons de vermelho sangue e dourado terroso, como feridas eternas. Peregrinos raros subiam o caminho íngreme agora, pisando em trilhas cobertas de ervas selvagens que brotavam das pedras, atraídos por sussurros que o progresso não silenciara. Eram poetas errantes, curandeiros das periferias e crianças curiosas que fugiam das aulas, parando na entrada para sentir o ar pesado que emanava do interior. Entre-se ousar, diziam as lendas nas feiras do centro, mas não vá sozinho à noite, ou os ecos te levarão. E de fato, o lugar pulsava com uma vida sutil. O sino enferrujado balançava sem vento, emitindo badaladas baixas que ecoavam até o porto, e as sombras nos cantos pareciam se mover devagar, como fantasmas acomodados em bancos invisíveis. O crucifixo no altar, inclinado para o lado, observava tudo com olhos vazios de madeira, como se esperasse o retorno de quem o profanara. Rosa, já idosa aos 70 anos no alvorecer do novo século, raramente subia o morro, mas quando o fazia, guiada por um chamado interno como o puxão de uma raiz, sentava-se no pátio externo, sob a figueira centenária cujas raízes abraçavam as pedras. Seus olhos de fogo, agora suavizados por cataratas, ainda viam. O padre Antônio não partira de verdade. Ele se fundira ao lugar, tornando-se parte do tecido da capela, um guardião relutante dos lamentos que carregava. Ele cumpre a penitência aqui, contava ela aos poucos visitantes a voz fraca mas firme, enquanto tecia um cesto de palha ao colo. Não é morte, é eco eterno. Os sussurros são as vozes que ele abençoou sem escutar, agora cantando para ele e para nós. Se alguém entrava sozinho à noite, como os jovens ousados faziam em noites de lua minguante, o ar mudava. O silêncio da capela se quebrava com um murmúrio distante, uma prece quebrada, rouca e entrecortada, como se dita por lábios exaustos. Perdoai. Ouvi. Ecoava do altar, misturado a um coro mais grave de mulheres e crianças, ritmado como ondas batendo em rochas. O chão vibrava levemente, e o cheiro de cera fresca surgia do nada, como se velas invisíveis se acendessem. Alguns viam vultos, uma figura de batina desbotada ajoelhada, ombros curvados, mãos unidas em rosário que tilintava sem som. Ao redor, silhuetas translúcidas de panos coloridos, mãos estendidas em círculo, cantando lamentos que não eram de raiva, mas de testemunho. Nós fomos as esquecidas, agora você lembra. O ar ficava frio apesar do calor tropical, e um arrepio subia pela espinha como dedos fantasmagóricos tocando a nuca. Outros, mais sensíveis, ouviam risos suaves entre os gemidos, não de zombaria, mas de alívio, como se as almas encontrassem paz no padre que agora escutava. Passos ecoavam pelos corredores, leves e ritmados, de mulheres dançando descalças em um ritual invisível, o som de pés na terra misturando-se ao farfalhar de folhas secas. É o fim dele que não acaba, explicava Rosa aos que desciam pálidos, mas o começo da nossa memória. Ele ouve para sempre. As travessias no Mar Negro,
as chicotadas no canavial, as preces que o ouro calou. A maldição o prendeu aqui, no coração da capela, para que ninguém esqueça o preço da bênção falsa. Com o passar das décadas, a capela se tornou santuário informal, não de fé católica, mas de ancestralidade, onde ex-escravizados e seus descendentes deixavam oferendas. Flores de ixora vermelha no altar, conchas do mar em memória dos navios, ervas secas para acalmar os ecos. O padre Antônio, em sua penitência invisível, parecia aceitar. Os lamentos suavizavam em noites calmas, tornando-se canções ritmadas, que desciam o morro como vento, alcançando as ruas onde a cidade crescia. Ele não era mais o homem de ouro, era o eco vivo, cumprindo o que Rosa previra, uma lição tecida na pedra e no ar, lembrando que a dor abençoada volta como voz eterna. Enquanto o sol se punha sobre o rio, tingindo o morro de sombras longas, os murmúrios continuavam, suaves e persistentes, convidando quem ouvisse a se juntar ao coro, não como prisioneiro, mas como guardião da memória que não morre. As histórias antigas, como as raízes de uma árvore centenária que se entrelaçam sob a terra, nunca morrem de verdade. Elas apenas mudam de voz, passando de geração em geração, como um sussurro carregado de sabedoria e advertência. No Rio de Janeiro do início do século XX, com suas avenidas iluminadas por eletricidade nova e bondes rangendo pelas ruas, o conto do Padre Antônio se infiltrara no tecido da cidade, não como lenda de terror, mas como lição viva, contada em rodas de conversa nas feiras de São Cristóvão, em preces sussurradas nas terreiros de Umbanda, em canções que as mães entoavam para as filhas ao anoitecer. O Morro de São Miguel, com sua capela silenciosa e ecos persistentes, tornara-se um farol invisível, guiando os que buscavam entender o peso do passado sobre o presente. E em cada relato, o padre não era vilão, era espelho, um homem comum que confundira bênção com poder e pagara com a eternidade de ouvir o que silenciara. Pense nas noites quentes de verão, quando o vento do mar sobe as colinas carregando o sal e o perfume de jasmim silvestres, misturando-se ao murmúrio distante da capela. Os moradores das encostas, descendentes de escravizados e imigrantes, sentavam-se em varandas de madeira velha, fumando cachimbos de barro e compartilhando histórias ao redor de lampiões tremulantes. O padre ouve ainda, diziam eles, com vozes baixas e ritmadas, como se temessem acordar os espíritos. Ele vaga pelos corredores vazios, batina esfarrapada roçando os ladrilhos, rosário tilintando como correntes quebradas. E com ele as vozes, mães africanas cantando para filhos perdidos, homens curvados sob o sol entoando hinos de resistência, crianças rindo em meio às lágrimas. O ar ficava mais denso nessas noites, e quem escutava de verdade sentia. Não era assombração, mas convite, um chamado para que os vivos se juntassem ao coro, tecendo suas próprias dores ao eco ancestral. Rosa, que partira dessa vida aos 78 anos em uma manhã de sol fraco, deixando sua casinha de taipa para uma neta de olhos de fogo, velava de longe. Sua sepultura simples no cemitério do morro, marcada por uma pedra com ervas entalhadas, parecia pulsar com a mesma serenidade que ela carregara em vida. As vozes mudam de dono, dissera ela em seu leito de morte, rodeada de mulheres que teciam cestos em silêncio. Mas o eco permanece. O padre aprendeu a ouvir. Agora é com vocês. E, de fato, o legado se espalhava. Nas escolas onde professores contavam a história como lição de história viva, nas festas juninas onde as quadrilhas dançavam com passos que ecoavam ritmos africanos, nas missas modernas onde padres hesitavam antes de abençoar o que doía. O ouro que Antônio aceitara, enterrado sob a figueira da capela, dera lugar a raízes novas, plantas de boldo e guiné que curavam febres, simbolizando que o que apodrece pode nutrir. Talvez em cada missa celebrada nas igrejas do Rio,
Em cada oração sussurrada em templos de pedra ou terreiros de terra batida, ainda ecoe a voz rouca daquele homem, não como culpa, mas como lembrete. Ouça o que abençoa, parece dizer o vento, descendo das colinas até o mar de Botafogo, onde as ondas batem ritmadas contra o cais, carregando fragmentos de canções antigas. O porto, outrora porta de dor, agora via navios de esperança, mas o mar guardava a memória. Ossos devolvidos às correntes, preces que o Atlântico não engolira. E quem caminha pela praia ao entardecer, pés afundando na areia úmida, sente um arrepio manso na brisa, como se alguém dissesse de longe, em um sussurro grave e maternal: não esqueça a dor que o ouro comprou. Abençoe com justiça, ou o eco voltará. Assim termina, ou melhor, continua, esta história de um padre que quis abençoar o mundo e acabou ouvindo para sempre o som de sua própria culpa transformada em lição. Os lamentos de Antônio se fundiram aos dos ancestrais, tornando-se um hino maior. De resistência, de memória, de vozes que atravessam o tempo como ondas sonoras douradas, emergindo da terra para ecoar no coração dos que escutam. No canal Vozes da Senzala, contamos essas narrativas não para aterrorizar, mas para honrar, para que as bênçãos de hoje sejam sementes de liberdade e os ecos, guias para um amanhã sem correntes. Ouça e sinta, eles ainda cantam, esperando sua voz se juntar à deles.